Olá, povo de Deus, eu vos saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com a passagem de um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Em Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10, fala sobre a história de Zaqueu, o publicano. Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui é uma história, de um homem que ele correu ao encontro de Jesus, Ele sabia que Jesus estava passando por aquele lugar e ele queria o ver, mas grande era a multidão e ele era um homem de pequena estatura, Então, mesmo assim, ele subiu a uma figueira brava, chamou a atenção de Jesus. E Jesus, passando ali naquele lugar, no meio da multidão, olhou para cima e viu Zaqueu, naquela figueira. E disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém posar em tua casa. Então ele chamou a atenção de Jesus, ele correu ao encontro de Jesus, Em tudo que ele correu ao encontro de Jesus, ele chamou a atenção de Jesus subindo naquela figueira. Então Jesus o viu, E o atendeu, ele conseguiu falar com Jesus, Então, Zaqueu, ele era um homem muito rico, dividia os seus bens com os pobres, E ele disse para Jesus que se não fosse suficiente, ele fazia, quadruplicado, que é o significado de 4 vezes mais, Quadruplicado é o significado de 4 vezes mais. Então ele quis dizer que, Senhor, o que posso fazer? Se eu ajudo o pobre como eu estou ajudando, eu ajudo 4 vezes mais, Eu ajudo muito mais, ele quis dizer, Mas sabemos que não é o suficiente, Fazer de tudo e não ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, A gente pode ser rico, Pode ser famoso, pode ganhar o mundo inteiro, mas se não tem a salvação, então não temos nada, Precisamos primeiramente de Jesus em nossa vida, no nosso coração, porque Jesus, ele é a maior riqueza da nossa vida, Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso bem mais precioso. É tudo em nossa vida. Não é dinheiro, não é amizade, não é vícios,
não é pai, não é mãe, mas em primeiro lugar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se temos Ele, temos tudo em nossa vida, né? Então, quem era Zaqueu? Zaqueu era um residente em Jericó. Ele residia em Jericó, né? Ele morava, era residente, né? Em Jericó. Ele era chefe dos publicanos. Era um homem muito rico, poderoso, né? Aqui na terra, né? De bens. Mas não tinha Jesus no coração. Então, se não temos Jesus no coração, não temos nada. Podemos ter tudo. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua salvação, ele não tem nada, né? Zaqueu se encontrou com Jesus, né? Zaqueu queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus e ele foi até Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus e ele conseguiu, né? Então Zaqueu conseguiu mais do que procurava, né? A Bíblia diz. Hospedou Jesus. Jesus realizou uma mudança muito grande na vida de Zaqueu, né? Ele foi realizado com uma mudança muito grande que o Senhor fez na vida dele, né? Porque ele buscou a Jesus. Jesus declarou que Zaqueu estava salvo. Então, que riqueza, né? Que bens maior há a não ser a nossa salvação? A nossa salvação, ela é o bem maior que a gente tem, né? É a nossa salvação, né? Não é nada. Pode ter o que for de bom aqui na terra, né? Podemos fazer o que for, podemos passar o que for de bom aqui na terra, mas não há nada que se compare com a nossa salvação, né? É a nossa maior riqueza, ter a nossa salvação, para que um dia nos encontrar com Jesus, né? Então Zaqueu, ele fez o certo, ele chamou a atenção de Jesus, ele correu aos pés de Jesus, né? Ele viu que a riqueza, que os bens maiores que ele tinha aqui na terra não era o suficiente, né? Porque lá dentro ele sentia um vazio em sua alma, né? Esse vazio só pode ser preenchido com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então Jesus declarou que Zaqueu estava salvo. O que Jesus pode realizar em nossas vidas? Jesus pode realizar muitas coisas boas em nossas vidas, né? Preencher o vazio da sua alma. Jesus pode dar novo valor e significado aos seus bens, dar um novo sentido à sua vida, né? Dar um sentido, um sentido bom na sua vida, né? Na presença dele. Salvar a sua alma da perdição eterna. O que é a perdição eterna, né? É aquele que não tem Jesus no coração, não tem a salvação, o caminho da salvação, né? Não anda no caminho da salvação, ele anda no caminho da perdição, né? Existem dois caminhos: o caminho que leva para o céu, que é o caminho da salvação, e tem o caminho que leva para o inferno, que é o caminho da perdição, né? Então, Jesus, quando buscamos a Ele, né, procuramos a, a servir a Jesus, nós estamos indo ao caminho da salvação, né? Aqueles que não querem Jesus, ele está seguindo ao caminho da perdição, que é o caminho que leva ao abismo, né? Ao abismo. Caminho da perdição, caminho que leva para o inferno, né? Caminho da perdição eterna. Aí, aqui pergunta: você gostaria que Jesus Cristo realizasse uma grande mudança em sua vida? Você gostaria? Então, se você gostaria, você tem que, né, aceitar que Jesus, ele realize, né? Realize
uma grande mudança em sua vida. Como? Você permitindo que ele entre em seu viver, né? Aceitando ele como suficiente Salvador Jesus Cristo, né? Como único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Se você permitir, realizará maravilhas em sua vida e você será uma pessoa feliz, né? Se você permitir, ele realizará maravilhas em sua vida e você será uma pessoa feliz, né? Com certeza. Porque aquele que permite Jesus entrar e fazer uma mudança, ele vai ser uma pessoa feliz com Cristo, né? Porque Jesus é a verdadeira felicidade. Ele é a nossa verdadeira alegria, né? Podemos correr para um lado e para o outro, né? Pedir consolo a um e a outro, mas não encontramos a verdadeira felicidade, porque a nossa verdadeira felicidade, ela está em Cristo Jesus, né? Tudo, porém, depende de você querer, né? A gente tem que querer para que Jesus ele entre, porque o nosso Deus, ele é um Deus educado, né? Ele não entra assim, sem que você permita ele entrar em sua vida, né? Zaqueu foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Ele permitiu que Jesus entrasse em sua casa, né? E fazer morada na sua vida, né? A casa trazendo para hoje, né? A casa significa a morada do Espírito Santo dentro de nós, né? Permitir que o Senhor ele habite dentro de nós. Estamos abrindo a porta do nosso coração, né? Então Zaqueu permitiu que Jesus entrasse em sua casa e fizesse morada, né? E se tornou um homem feliz, porque ele era rico, tinha recursos, era publicano, né? Mas ele não tinha verdadeira felicidade. Ele tinha tudo aqui na terra, mas não tinha o principal, que era Jesus na sua vida, né? Zaqueu, publicano, cobrador de impostos para o governo romano, né? As circunstâncias que o levarão a esta função não são conhecidas, mas ele era odiado por seus pares. Zaqueu tinha grande desejo de ver Jesus. A oportunidade apareceu, né? A oportunidade apareceu na vida de Zaqueu. No versículo 3, cadê? No versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era pequena estatura. Ele era um homem de pequena estatura, né? Então, no meio da multidão, ele pensou, não vou ser visto por ser de pequena estatura. E decidiu, o Zaqueu, chamar a atenção de Jesus, subindo numa figueira brava, né? E ali ele subiu e chamou a atenção de Jesus, porque Jesus, quando passou no meio da multidão, ele olhou para cima e avistou que ali tinha um homem, né? Chamou a atenção de Jesus, né? E ele conseguiu chamar a atenção de Jesus, né? E no versículo 1 diz que e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, né? Era um homem muito rico. Então, Jesus se apresenta e se oferece para hospedar-se na casa de Zaqueu, né? Jesus ele apareceu na vida de Zaqueu e ele se ofereceu para se hospedar-se na casa de Zaqueu, né? Zaqueu recebeu com alegria, ele recebeu Jesus em sua casa com a grande alegria, né? Então, assim, é na minha e na sua vida, né? Quando abrimos o nosso coração para que Jesus entre, faça morada, né? E nos tornamos uma pessoa alegre, se alegramos com Cristo, né?
O povo escandalizou-se. Zaqueu tinha fé em Jesus e esta fé produziu nele, né? A fé foi tão grande que produziu em Zaqueu, na vida de Zaqueu, né? Arrependimento dos seus pecados, né? Vontade de endireitar a vida e corrigir o mal que havia praticado, né? Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, né? Ele teve uma fé em Jesus. Zaqueu tinha uma fé tão grande em Jesus. E esta fé produziu nele, né? Produziu todas essas coisas boas no coração de Zaqueu, como arrependimento dos seus pecados, né? Vontade de endireitar a vida e corrigir o mal que havia praticado, né? Que era um homem que era pecador, né? Por sua fé em Cristo, Zaqueu recebeu a vida eterna. Ele teve fé, entregou a sua vida a Jesus e adquiriu a vida eterna, né? Porque ele permitiu que Jesus entrasse em sua vida, né? Ele permitiu que Jesus fizesse morada na vida dele. Ele permitiu que Jesus entrasse em sua casa e fizesse morada, né? Buscar e salvar o perdido, né? Essa foi a missão de Jesus aqui no mundo, né? Buscar o que se havia perdido, né? Buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido, né? Como no caso de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem rico, mas estava perdido, porque não tinha Jesus em sua vida, né? Cada um que se entrega a Jesus encontra felicidade, como aconteceu com Zaqueu, né? Cada um que se entregar a vida para Jesus, né? Que correr aos pés de Jesus, né? Se consertar, né? Ele vai encontrar a verdadeira felicidade, porque a nossa verdadeira felicidade, como eu falei anteriormente, né? Ela está em Jesus, está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E Zaqueu se tornou um homem muito feliz, né? Um homem muito feliz porque ele abriu as suas portas do seu coração, abriu as portas da sua casa, né? E Jesus fez morada na vida de Zaqueu, né? E Zaqueu, com a sua fé, né? Ele conseguiu tudo isso, né? Arrependimento dos seus pecados, vontade de endireitar a vida e corrigir o mal que havia praticado, né? Praticou muito mal, né? Por sua fé em Cristo, Zaqueu recebeu a vida eterna, né? Então não é diferente na minha e na sua vida, né? Quando a gente busca, né? Corre aos pés do Senhor, estamos correndo, estamos em arrependimento, a gente consegue, né? A verdadeira felicidade que está em Cristo Jesus, né? A gente adquire a nossa salvação, né? A morada eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então não é diferente na minha vida e na sua. Assim como fez Zaqueu, a gente pode fazer também, né? Só basta a gente querer, né? Então, que fique aí essa reflexão, né? Essa mensagem, né? Para cada um se edificar, né? E se colocar na vida de Zaqueu, que precisamos ter Jesus em nossa vida. Amém? E fica aí a mensagem para que cada um reflita, né? Que não adianta ganhar o mundo inteiro e não ter a salvação. Porque tudo isso que eu falei aqui, que aconteceu na vida de Zaqueu, né? Felicidades, vida eterna, né? A vida mudada, a verdadeira alegria, só vai encontrar todos aqueles que entregar a vida a Jesus, né? Porque só nele é que podemos encontrar a verdadeira felicidade, né? A salvação e
tudo de bom que acontece em nossas vidas, né? Tem os momentos, né, de que passamos, de aflição, de provação, mas tudo isso Deus permite em nossas vidas, que é para nos aperfeiçoar, né? Então, estamos sujeitos a passar por isso, né? Mas passando por tudo isso e sabendo que em nossa vida, né, tem um Deus que tudo pode, um Deus grande e poderoso, né? Que vai nos levar ao caminho da salvação, né? Ao caminho do céu. Amém, irmãos? E fica aí essa reflexão, né, para cada um e fica, né, ao critério de cada um, né? Que nem é por força nem por violência, né? A palavra de Deus, ela é ensinada, né? Ela é lida, ela é falada. Então, fica a cada um de nós querer, né? Amém, irmãos? Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Uma boa tarde, né? E uma boa tarde de salvação para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, né? Amém. A paz do Senhor.